Situações simples do nosso dia a dia passam a ser percebidas com mais atenção. É o que acontece com a água. E a TV Sorocaba SBT lança mais uma campanha de conscientização. Vamos multiplicar bons exemplos. Pessoas que, na prática, economizam água. E a sua atitude também pode ser mostrada em nossos telejornais. Basta enviar seu vídeo com até 1 minuto para jornal@tvsorocaba.com.br e conte o que você tem feito para economizar água. E agora a gente mostra exemplos de 2 donas de casa em Sorocaba que se empenharam nessa missão. Com o sol forte e a falta de chuvas, as plantas também sofrem. Mas Sueli não as deixa com sede e não tem desperdício. A instrumentadora reaproveita a água usada na lavagem de verduras e no preparo do arroz. Em casa, a regra é o uso racional da água. Torneira fechada para escovar os dentes. O chuveiro funciona com aquecimento solar, mas como a água demora a aquecer, foi instalado um chuveiro que também funciona com energia elétrica. Essas atitudes começaram pela influência da cunhada. Ela começou a fazer captação de água na casa dela, da máquina, só que em baldes. Como eu não tenho balde suficiente, eu fiquei pensando talvez comprar um recipiente maior para poder guardar essa água. Comprei um recipiente onde tem a capacidade de 150 litros. Pedi para uma pessoa adaptar uma torneira, onde nessa torneira eu conecto uma mangueira e a minha VAP. Na área de serviço da casa de Ana, um esquema parecido. Foi o marido Ícaro quem montou a cisterna. A montagem foi simples e econômica. Eu achei esse galão de 200 litros num ferro velho, né? Aí eu comprei, paguei em torno de uns R$30 esse galão. Aí eu fiz um furo embaixo com uma adaptação para colocar a torneira, usando uma peça que usa geralmente na entrada da caixa d'água, onde vai a boia. Na parte de cima eu fiz uma entrada, que é a mesma, utilizo o mesmo cano da máquina, sai água para jogar fora. E no outro lado eu fiz só como se fosse um respiro, mas na verdade é um ladrão. Se o galão encher no limite máximo, ele joga essa água fora. Que às vezes a pessoa não faz devido à ignorância, ao fato de não saber como fazer. Então, como educadora, nesses trabalhos de educação para a sustentabilidade, a gente aprende muito e tem que colocar em prática, vivenciar esse consumo consciente. Certinho, olha, e o governador Geraldo Alckmin também apoia essa ideia e fala o que faz na rotina dele para economizar. A população está dando um grande exemplo. Primeiro, de uso racional da água, evitando o desperdício. Geralmente o desperdício ocorre no banheiro. O senhor no dia a dia, qual o exemplo que o senhor dá? Olha, uma dica boa é pôr a borrachinha na torneira. Porque você pôr naquela borrachinha que custa 60, 70 centavos, a água sai com menos pressão. Então, a hora que você abre a torneira, ela sai com menos pressão, então não tem aquela enxurrada de água, você pode fazer as mesmas coisas, evitando o desperdício. E nós temos outros modelos de boas atitudes. Diminuir o tempo do banho, nós estamos usando a água, sempre usamos a água de máquina para lavar o quintal, e é isso aí que nós temos que fazer. É isso aí. Agora eu converso com o diretor-geral do SAI de Sorocaba, o engenheiro Ademar José Spinelli Júnior. A gente percebe, boa noite, que a população tem mesmo colaborado para essa economia? Boa noite, Simone. A população tem colaborado, sim. O SAI tem percebido, tanto nas partes onde houve a dificuldade de abastecimento, o rodízio na região do Éden, como na região que é abastecido no centro da cidade, os demais bairros, que houve uma redução do consumo considerável pelas medições que nós temos feito nos imóveis. O nível, como é que estão, das represas? Os níveis estão em fase de recuperação com as chuvas que começaram a acontecer agora em novembro. Eles estão recuperando. O nível da represa da estação do Éden já está no nível operacional. No entanto, o SAI ainda aguarda a recuperação do nível da represa que fica junto à estrada da Castelinho, onde é utilizado para a regulação da vazão dessa estação do Éden. A gente falou da colaboração da população, que você de casa pode até mandar o seu vídeo aqui para estimular cada vez mais que as pessoas economizem água. Agora, o que o SAI tem feito para economizar? Sim, o SAI tem um programa interno que é o de controle e redução de perdas. Para a redução dessas perdas existem diversas ações previstas para a execução do SAI e a principal, a que tem surtiu um efeito significativo,
foi a adoção de veículos menores, como picapes para 2 pessoas, que em vez de transportar a equipe com caminhão, então os caminhões dá mais agilidade para o serviço, os caminhões ficam reservados para as manutenções maiores. Pode falar. As manutenções feitas que são de menores portes, no cavalete da residência, é feito com uma viatura menor e somente uma dupla. Então, o tempo de translado da equipe é muito mais rápido. Tá certo. Geralmente, a gente recebe telespectadores questionando algumas situações. E nós recebemos aqui um e-mail do José Luiz. Ele diz que por que a gente usa 5 metros cúbicos, mas é cobrado 10 metros cúbicos de água? Por que essa cobrança? A tarifa de 10 metros cúbicos é a tarifa mínima do regulamento do SAI. Essa tarifa é o custo mínimo que o SAI tem com emissão de contas, tarefas administrativas, a manutenção do sistema. Apesar de ele não fazer o uso desses 10 metros cúbicos, né, é considerado o valor mínimo a ser cobrado para a manutenção da ligação dele ativa. Em relação a todo o serviço que o SAI executa, independente do consumo dele. No entanto, é sempre oportuno que o consumo seja reduzido ao máximo. Tá certo. Agora, falando na falta de água, moradores do Jardim Emília nos procuraram hoje também para dizer que teria essa falta de água, em especial na rua Marinha Antônia Damini, o Carlos Eduardo dos Santos, que entrou em contato com a gente. O que o senhor tem para dizer nesse bairro, em especial nessa rua? O SAI identificou hoje um vazamento na rua Alexander Fleming, onde a rede estava vazando e ela infiltrava numa rede de esgoto, então não se identificava esse vazamento. E foi identificado durante o dia e a equipe do SAI está fazendo a manutenção lá e deve concluir, deve estar em fase final já do serviço. Que boa notícia, então, para quem mora lá. Que bom, felizmente. Bom, muito obrigada pela participação e que todos continuem economizando água, né? Muito obrigado. O governo do estado anunciou a liberação de mais de 110 milhões de reais em investimentos para o turismo. Entre as 44 cidades beneficiadas estão Ibiúna, Itu, Salto e São Roque. Olha, hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E para comemorar a data, alunos de uma escola de Sorocaba deram um exemplo com este gesto tão nobre que salva vidas. Aos 18 anos, Henrique decidiu ajudar quem ele nem conhece. 15 minutos nesta cadeira bastam para o gesto de generosidade. Muito importante se todos pudessem fazer isso e ajudar muitas pessoas. O dia foi especial para alunos da Escola Estadual Antônio Padilha, que doaram sangue pela primeira vez. Bianca veio reforçar o time dos colegas. Como está chegando o final do ano e as pessoas exageram um pouco, aí eu decidi ajudar. Vai que também um dia eu preciso, né? A iniciativa de envolver os estudantes nesta importante causa partiu da professora Ana Paula há 10 anos. O assunto começa em sala de aula e chega ao Hemonúcleo de Sorocaba. Esse assunto começa a ser em meados do mês de maio e conclui hoje para a gente fechar o ano letivo de 2014 com o Dia Nacional do Doador, sendo a primeira doação desses alunos. O Dia Nacional do Doador é comemorado especificamente em novembro por conta da proximidade do Natal e Ano Novo, quando cai o número de doações. No período de férias, em dezembro e janeiro, a gente habitualmente tem uma queda de 30% e essa campanha que a gente inicia hoje, no Dia do Doador, visa justamente aumentar as doações para garantir o abastecimento nesse período. Atualmente são coletadas no Brasil 3.600.000 bolsas de sangue por ano. Parece bastante, mas de acordo com o Ministério da Saúde, menos de 2% dos brasileiros praticam este ato de solidariedade. Lembrando que as mulheres podem doar 3 vezes ao ano e os homens podem doar até 4 vezes. O sangue do tipo O negativo é o que a gente mais necessita, porque não é tão frequente o número de doadores e por ser o sangue de doador universal é o que a gente usa nas situações de urgência e de emergência. A doação é feita de maneira simples e rápida e, independentemente da época do ano, há sempre alguém que precisa e pessoas dispostas a ajudar. Uma atitude muito importante, eu acho que todo mundo deveria fazer. Bem legal. E olha, vamos ver agora quem pode ser um doador de sangue. Toda aquela pessoa que estiver em bom estado de saúde, com mais de 50 quilos, entre 16 e 69 anos de idade, pode ser um doador. Para a doação não deve estar em jejum, então você tem que tomar o seu café da manhã
né, e ingerir bastante líquido no dia anterior à doação, mas não deve estar em jejum. Entrou em contato com nossa redação neste momento o hipermercado, onde um restaurante pegou fogo durante a tarde. O local já voltou a funcionar normalmente. Olha só, nós temos uma outra notícia, que o Instituto Moriá vai investigar a morte de uma paciente do Hospital Vera Cruz. Ela faleceu durante a tarde de hoje. O Noticiedade termina aqui. Tenha uma excelente noite. Até amanhã.